Tudo bom, pessoal? Hoje eu resolvi trazer para vocês aqui uma dica de negócio e eu vou já falar antes aqui para vocês como funciona para vocês entenderem e separarem algumas coisas. Eu fiz uma planilha baseada num relatório que a gente recebeu agora. Este foi um processo de visto E2 que nós fizemos para um cliente no ano passado, tá? Eu recebi agora aqui a última planilha dele, porque o projeto acabou agora, então nós recebemos agora aqui, ele já está com o E2 aqui, tá? Nós já tínhamos começado, quando ele fez a solicitação do E2, já tínhamos muita coisa comprada, muita coisa encaminhada, a coisa já está mandando. Eu prefiro não dar muitos outros detalhes além desses aqui, porque ele me pediu para a gente não comentar isso aqui, para as pessoas não irem lá do lado dele fazer igual, como já aconteceu com outros clientes meus, tá? Então eu vou pedir para eles colocarem aqui, vou pedir para o meu pessoal colocar essa tabela aqui, talvez me colocar pequenininho aqui, ou colocar a tabela mais pro lado de cá e deixar mais espaço aí para vocês irem entendendo. Qual foi o projeto que aconteceu? Esse cliente veio para mim com uma ideia de montar uma imobiliária. Eu, particularmente, acho que imobiliária não passa para visto E2, tá? Eu não acho que ela agregue no conceito normal de imobiliária, simples, sem agregar outros serviços ali. Mas eu não enxergo que ele agregue ao espírito comercial realmente de um E2. Quer dizer que pode passar? Pode, mas não é o que eu gosto de encaixar para visto E2, tá? Principalmente agora, quando os vistos E2 estão sendo analisados com lupa, tá? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado aí e tentar focar em algumas coisas. Mas vamos lá. O projeto desse meu cliente, ele tinha duas ideias, na verdade, né? Ele queria montar a imobiliária e trabalhar com administração patrimonial. Venda de imóveis, compra de imóveis, administração de imóveis de locação, ele já tem isso no Brasil, então ele queria fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. Só que eu enxergo que se você alugar uma casa, vamos imaginar que você compra uma casa, esse caso aqui foi feito na Geórgia. Vamos imaginar que você compra uma casa na Flórida, e aí você monta ali, vamos falar uma casa aí de uns 600 mil, né? Chutar um número, 600 mil. Vamos falar aqui no Texas que eu estou um pouco mais por dentro da coisa. Uma casa aqui de uns 600 mil dólares, que é uma casa muito grande. Casa de 600 mil na Flórida é uma casa pequena. Casa de 600 mil aqui no Texas é uma casa bem bacana, tá? Você vai alugar essa casa aí por mais ou menos uns 2.500, 2.700, talvez 3 mil dólares aqui no Texas. É uma casa grande. É uma casa bem grande. De 600 mil é uma casa bem grande. A casa que eu morava antes, ela tinha 4 suítes, 2 salas grandes, um espaço bacana, o terreno tinha mais ou menos 800 metros quadrados total, junto com a construção ali também, né? A construção devia ter uns 300 e pouco. Eu pagava 3 mil de aluguel, tá? Então só para vocês terem ideia mais ou menos, num bairro muito bom. Aqui é outra história, é outro foco. Então, se você pegar uma casa de 600 mil e alugar essa casa por 3 mil, você está ganhando 0,5%, mais ou menos, tá? Só que eu queria fazer alguma coisa nova, uma coisa diferente. E eu comecei a conversar com esse meu cliente, são dois irmãos, um está pedindo visto E2, o outro é casado com uma americana, e nós fizemos aí um planejamento, esse processo foi aprovado ano passado, tá? Mas vamos lá. Qual foi a minha ideia? Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, estou chutando o número, não é o caso aqui. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e eu construo uma casa de 600 mil nesse terreno, eu vou ter uma renda desse meu investimento de 3 mil por mês. Mas e se eu fracionar este terreno em outros pequenos imóveis, pequenininhos, bem pequenininhos, um multifamily, por exemplo, e alugar isso daí? Se eu fizer 10 de 1.000, eu estou ganhando 10 mil e não 3 mil. Estão entendendo o raciocínio? Ou seja, eu quero abrir a base para ter uma maior arrecadação. Eu comecei a pesquisar, comecei a olhar pré-moldados e isso, aquilo, e comecei a ver uma série de coisas, e eu cheguei a encontrar aí diversos projetos de tiny homes. São casas bem pequenininhas, 20, 25 metros, 35 metros, são casas bem pequenas, onde eles colocam ali um quarto pequenininho, uma sala pequenininha, uma cozinha integrada na sala, um espaço para televisão, uma areazinha ali comum e o banheiro. Perfeito para uma família de
uma, talvez duas pessoas, uma pessoa sozinha ou talvez uma família de duas pessoas, principalmente para quem está chegando, principalmente para pessoas de mais baixa renda, principalmente para pessoas que passam o dia inteiro na rua trabalhando, né? Um expatriado, alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a pesquisar as tiny homes. Eu vou colocar para vocês algumas fotos aqui enquanto eu estou conversando com vocês, para vocês terem ideia dessas tiny homes. E eu podia colocar os links direto dessas que fazem pré-moldados, mas eu fiz melhor, para vocês se divertirem e para a gente pesquisar. Essas tiny homes estão vendidas no Amazon. O Amazon entrega esta tiny home prontinha para ser levantada, encaixada no terreno que você quiser. Não, só você comprar no Amazon, tá? Então eu vou pedir para deixar os links aqui na descrição para vocês também darem uma olhada nelas. Cada tiny home dessa, ela vem sem nada, então você vai ter que colocar ali um sofazinho, uma cama, os appliances, né? Você vai achar muitos appliances. Foi o que esse meu cliente achou, e eu até sugeri para ele, eu sugeri para ele comprar alguns mini lavadora de roupa e secadora que vem no mesmo. Eles são bem pequenos assim, eles devem ter 2 palmos de largura, 1 metro de altura, e ele lava e seca ali, que é o público. Não adianta a gente colocar ali um grande para uma família, não vai nem ter roupa para isso. Então a ideia ali é realmente fazer algo bem compacto, para a pessoa chegar em casa, se virar, solteiro, ou se é casado, uma família pequena, casal jovem, tá ali na correria querendo trabalhar, é para isso essas casas. De appliances vocês gastam mais ou menos aí uns $1.200, $1.500 entre sofá, cama e secadora, e um micro-ondazinho pequeno, um fogão, e acabou. O que a gente fez? Nós compramos um terreno, eu prefiro não falar o lugar para não ter nem risco de alguém ir lá montar no mesmo lugar que ele. Nós compramos um terreno de 63 mil, aí eu vou pedir para colocar aqui a tabela, tá? Nós compramos um terreno de 63 mil dólares, o terreno já era mais ou menos plano, tá? Neste terreno, couberam 6 tiny homes que nós pagamos $9.350 cada. Vocês vão olhar no Amazon, mas no Amazon está mais caro do que nós pagamos. Primeiro, porque nós compramos direto na fábrica. Segundo, que nós compramos em quantidade. Então, essa aqui de 9.300 é mais ou menos igual a uma proporcionalmente de tamanho, de uma de 12, 13 mil dólares no Amazon, tá? Mais ou menos isso. Só para vocês terem ideia. Aí nós compramos mais 5 de 11.210 e nós compramos mais 4 de 13.650. Essa de 13.650 são 2 quartos, tá? Isso coube dentro de um terreno de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Um pouquinho mais, na verdade. Ele deu 0,32 acres. Então você pega 4.000 metros quadrados, 0,32%, é um terço disso daí, é 1.600, 1.400 metros, 1.500 metros quadrados, mais ou menos. Foram colocadas ali 15 casinhas, certo? Vamos continuar. É uma via de acesso no meio, nós fizemos murado em volta, os muros também são blocos pré-fabricados, só chegou lá e colocou os espetos, né, as estacas, e os muros vão encaixando nele aí. O custo de preparação de terreno foram gastos $8.750. As licenças e registros que precisaram ser feitos, inclusive a autorização que nós precisamos, essa deu bastante trabalho, porque ali era um terreno onde ele não tinha previsão para colocar multifamily. Nós precisamos pegar a autorização, o contractor fez isso daí e tal, esse custou caro, custou $11.138 com essas licenças e tudo mais aí. Custo da pessoa que fez as licenças e tudo mais. O custo total do investimento foi $249.638. Lembra no começo da nossa conversa? Se eu comprasse uma casa de $600 mil com o terreno e tudo mais, eu teria uma receita média de $3 mil no bolso, tá? Lembra disso, cada 600 mil, $3 mil no bolso, 0,5%. Certo? Então, teoricamente, esse business, que seria uma administração de 15 imóveis, já de cara, tá? Nós teríamos aí $250 mil. Ou seja, se isso aí, proporcionalmente ao aluguel de um imóvel normal, me desse 0,5%, que é o que a gente tem como média aqui, ele deveria me dar $1.250 por mês de lucro bolso, tá? Lucro bruto, bolso. Aí nós vamos ter um custo de manutenção mensal ali,
quer cortar grama, é como se fosse um condomíniozinho, tá? Então você vai ter que cortar grama, podar árvore, essas coisas, fazer uma limpezinha ali uma vez por semana, essas coisas. Você está tendo um custo aí mensal de manutenção de $615. Nós temos property tax mensal de 384,85. Nós temos um custo de manutenção total mensal de $1.000, tá? Esse é o custo que sai do bolso, para manter ali a coisa ali mais ou menos. A receita mensal com aluguéis é $15.270. 10 vezes mais do que fosse proporcional a um imóvel de 600 mil, onde você teria 0,5% de taxa de retorno, tá? Então quer dizer o quê? Você tem aqui 10 vezes mais a possibilidade de lucro. Aí, obviamente, você vai ter que ter uma receita mensal com imóvel, tirando aí os gastos, você vai ter um lucro mensal bruto de $14.270 mês. Você vai ter aí a questão do imposto, né? Esse imposto aqui, ele vai variar muito. Depende da forma com que você fez a constituição da sua empresa para fazer esse investimento, como você vai debitar o capital que você colocou, qual vai ser realmente o lucro que você vai declarar em cima dela se você não for fazer um reinvestimento. Vamos fazer uma média de 20% de imposto, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas vamos colocar aí uma média de 20% de imposto sobre isso daqui. Então nós estamos falando aí de $2.800 de imposto, vai sobrar no bolso em torno de $12.000 por mês, limpo, líquido. Se você pegasse 250 mil proporcional a um imóvel comum, convencional, e colocasse, primeiro, não aprovaria um E2. Segundo, você teria muito menos lucro do que você montar uma estrutura dessa de tiny homes, tá? Funciona em qualquer lugar? Não. Funciona para áreas de estudantes? Tenho certeza que sim, e esse é meu próximo projeto, tá? A nossa ideia agora é começar a olhar terrenos próximo de faculdades, de universidades, de lugares onde tem muito aluno, porque eu acho que esse tipo de condomíniozinho pequenininho, que eu não quero chamar de condomínio porque a constituição jurídica dele não é um condomínio, mas esse tipo de situação, tá? De condomíniozinho pequenininho, vamos chamar assim, eu acho que é perfeito para estudante, eu acho que é perfeito para expatriados, eu acho que é perfeito para colocar em Pasadena, por exemplo, do lado das grandes gás e petro que tem em Pasadena, porque muita gente acaba vindo para Houston, dorme em Houston, para depois voltar para Pasadena, é 1 hora para chegar lá. Tem muitas coisas onde a gente pode usar isso daí e aplicar. Não só para uma possibilidade de visto, mas também uma possibilidade de uma remuneração melhor do que, de repente, você investir em um imóvel, que esse imóvel talvez não te traga a mesma remuneração. Problema disso, e eu já quero deixar claro aqui para vocês. Essas tiny homes, elas são pré-moldadas, elas são pré-fabricadas. O tempo de vida útil de uma tiny home dessa daí é média 10 anos, tá? Então, geralmente, a nossa conta foi, nós vamos ganhar por 10 anos, amassar, jogar fora e montar outra no lugar, tá? Isso é importante vocês terem em mente. Não dá para ficar, eu vou tampar um buraquinho aqui, eu vou tampar um buraquinho aqui. Depois de 10 anos, aquilo ali é para você amassar e jogar fora e colocar uma nova ali no lugar. Isso tem que estar na sua cabeça. Outra coisa, eu não sou corretor. Então, se alguém falar, Daniel, mas preciso de um terreno, eu não consigo te ajudar. Eu posso te indicar um corretor, ele vai te ajudar um terreno. A elaboração do business plan, a elaboração do projeto, a estruturação de tudo a gente consegue fazer, do processo também, mas a questão da localização do terreno, onde que é, onde que não é, eu não consigo te ajudar com isso, mas a gente consegue indicar um terreno. Então, quem tiver interesse, fica com essa pulguinha na orelha, porque pode ser uma dica super legal para você investir e ganhar em dólar. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.